Você já sentiu que o silêncio da sua casa fala mais alto que qualquer palavra? Eu nunca pensei muito sobre isso, até começar a viver assim todos os dias. A casa sempre esteve ali, bonita, organizada, exatamente do jeito que eu sonhei um dia. Mas, com o tempo, ela deixou de ser um lar e virou apenas um espaço. Grande demais, quieto demais, vazio demais. Meu marido viaja muito a trabalho. No começo, eu entendia. Era por nós, pelo nosso futuro, pela estabilidade que a gente sempre quis construir. Eu me orgulhava dele, sabe? Ainda me orgulho. Mas existe uma diferença enorme entre entender e sentir. Porque quando a porta se fecha atrás dele, o que fica não é só a ausência física. É um tipo de silêncio que se espalha pelos cômodos, como se ocupasse cada canto que antes era preenchido por risadas, conversas, pequenas discussões bobas do dia a dia. Um silêncio que não dá para desligar como a televisão, nem ignorar com música de fundo. E é nesse silêncio que eu fico. Os dias começam devagar. Eu acordo sem pressa, preparo o café quase no automático e me sento à mesa, olhando para o lugar vazio à minha frente. Às vezes, eu até imagino que ele ainda está ali. Mas é só por um segundo. Depois, a realidade volta, sempre volta. Se não fosse por ele, eu acho que seria ainda mais difícil. Max, meu cachorro. Meu companheiro silencioso. A presença constante que nunca me abandona. Ele não fala, claro, mas de alguma forma. Parece que entende tudo. Cada suspiro, cada pausa longa demais, cada momento em que eu fico olhando pro nada sem nem perceber. Ele sempre está ali. Deitado perto dos meus pés enquanto eu tento assistir alguma coisa sem realmente prestar atenção. Me seguindo de um cômodo pro outro, como se tivesse medo de me deixar sozinha, ou talvez como se soubesse que eu tenho medo de ficar assim. Às vezes eu converso com ele. Não porque espero resposta, mas porque o som da minha própria voz parece quebrar aquele vazio por alguns segundos. Hoje foi um dia longo, né, Max? E ele só olha. Com aqueles olhos atentos, calmos, como se estivesse realmente ouvindo. Engraçado como a gente se acostuma com certas coisas, não é? Com a ausência. Com a rotina. Com a sensação de que algo está faltando, mas você não consegue, ou não quer, dar nome para isso. Eu tentei ignorar por muito tempo. Distraí minha mente, preenchi meus dias, segui em frente como se tudo estivesse exatamente onde deveria estar. Mas, no fundo, havia uma inquietação. Um vazio silencioso que nem o tempo, nem a razão conseguiam preencher. E, sem perceber, eu comecei a me apoiar mais na única presença que nunca falhava. Talvez porque fosse fácil. Talvez porque fosse seguro. Ou talvez, porque era a única coisa que ainda me fazia sentir que eu não estava completamente sozinha. Era tudo tão estável. Mas por dentro, eu estava desmoronando em silêncio. Os dias começaram a se repetir de um jeito quase mecânico. Acordar, arrumar a casa, preparar algo simples para comer, mexer no celular sem realmente ver nada. E, quando eu percebia, já era noite outra vez. E então tudo recomeçava. Não era uma vida ruim. Pelo contrário, olhando de fora, muita gente diria que eu tinha sorte. Uma casa confortável, contas pagas, um marido trabalhador. Mas ninguém vê o que acontece dentro da gente quando o que deveria ser um lar começa a parecer apenas um lugar de passagem. Eu e meu marido. A gente ainda se falava, claro. Mensagens rápidas durante o dia, uma ligação à noite quando o horário permitia. Como você está? Tudo bem por aí? Sinto sua falta. Palavras que, com o tempo, foram perdendo o peso, como se fossem repetidas mais por hábito do que por sentimento. E talvez isso seja o mais assustador. Não houve brigas, não houve um grande motivo. Só um afastamento silencioso. Como duas pessoas que continuam lado a lado, mas deixam de se encontrar de verdade. Às vezes eu me pegava olhando fotos antigas. Viagens, risadas espontâneas, aquele brilho no olhar que parecia tão natural antes. E eu me perguntava, em que momento aquilo virou isso? Em que ponto a gente trocou conexão por conveniência? Mas eu nunca dizia nada. Talvez por medo de parecer ingrata. Talvez por não saber nem por onde começar. Ou talvez porque, no fundo, eu mesma já tinha me acostumado com aquele vazio. Max, como sempre, estava ali. Ele era a única parte da minha rotina que ainda parecia viva. A forma como corria quando eu pegava a coleira,
O jeito que encostava a cabeça na minha perna quando eu ficava parada tempo demais. Pequenos gestos que, de alguma forma, me lembravam que ainda existia calor, ainda existia presença. Mas, ao mesmo tempo, ele também me fazia perceber o que estava faltando. Porque, por mais que ele fosse companhia, não era conversa. Não era troca. Não era aquele tipo de conexão que a gente espera de outra pessoa, de alguém que escolheu dividir a vida com você. E era aí que o peso batia mais forte. Eu começava a sentir uma inquietação difícil de explicar. Como se algo dentro de mim estivesse pedindo atenção, pedindo mudança. Mas sem dizer exatamente o que. Você já se sentiu assim? Como se estivesse vivendo exatamente a vida que planejou. E, ainda assim, sentindo que alguma coisa essencial ficou pelo caminho. Eu tentava afastar esses pensamentos. Dizia a mim mesma que era só uma fase, que tudo ia voltar ao normal quando ele estivesse em casa por mais tempo. Que era só saudade acumulada. Mas, no fundo, eu sabia que não era só isso. Porque a rotina não estava apenas passando pelos meus dias. Ela estava, aos poucos, apagando o que eu sentia. Talvez fosse só um passeio, ou talvez fosse o começo de algo que eu ainda não entendia. Aquele dia começou como qualquer outro. O mesmo silêncio ao acordar, o mesmo café tomado sem pressa, o mesmo olhar perdido pela janela enquanto o tempo parecia escorrer devagar demais. Nada indicava que algo pudesse mudar. Mas, por algum motivo, havia uma inquietação diferente dentro de mim. Não era exatamente tristeza, nem solidão pura como nos outros dias. Era mais como um incômodo leve, uma sensação de que eu não queria repetir tudo outra vez. Como se, pela primeira vez em muito tempo, alguma parte de mim estivesse pedindo para sair daquele ciclo. Max percebeu antes de mim. Ele estava mais agitado naquela manhã, andando de um lado para o outro, olhando para a porta, depois para mim. Como se estivesse insistindo em algo sem dizer uma palavra. Eu observei por alguns segundos, tentando entender aquele comportamento. Tá bom, eu entendi. Você quer sair, né? Mas, no fundo, eu sabia que não era só ele. Peguei a coleira, e o simples som do metal fez com que ele se animasse imediatamente. O rabo abanando, os olhos brilhando. Uma energia que contrastava tanto com a forma como eu vinha me sentindo nos últimos dias. Talvez fosse isso que me fez decidir. Sem pensar muito, sem planejar demais, eu apenas fui. O ar do lado de fora parecia diferente. Mais leve. Mais vivo. Como se, de alguma forma, eu tivesse esquecido como era estar ali fora sem pressa, sem obrigação. Caminhar sem destino, sem um motivo específico além de... Simplesmente Irmaques caminhava ao meu lado, mas, ao mesmo tempo, parecia me guiar. Ele puxava levemente a coleira, escolhia caminhos que eu normalmente não seguiria, parava em lugares que eu nunca tinha reparado antes. E eu deixei. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava controlando tudo. Não estava pensando no que vinha depois, nem tentando preencher o silêncio com distrações. Eu só estava ali, presente. A gente acabou indo mais longe do que de costume. Ruas diferentes, árvores que eu nunca tinha notado, um caminho que levava até um pequeno parque que eu nem lembrava existir. Eu parei por um momento. Olhei ao redor. Respirei fundo. E senti algo que eu não sentia há muito tempo. Leveza. Pode parecer simples, eu sei. Só um passeio. Só uma manhã diferente. Mas, naquele instante, parecia mais do que isso. Parecia que alguma coisa dentro de mim tinha despertado, mesmo que de forma sutil. Como se aquele pequeno desvio na rotina tivesse aberto uma porta. E eu ainda não sabia o que existia do outro lado. Mas, pela primeira vez, eu quis descobrir. Engraçado como às vezes é preciso um empurrão. Mesmo que venha de quem não fala uma palavra. O parque era simples, quase esquecido. Não tinha nada de especial à primeira vista. Alguns bancos de madeira já desgastados, árvores altas que filtravam a luz do sol, e um silêncio tranquilo, diferente daquele que me acompanhava em casa. Ali, o silêncio não pesava. Ele acolhia. Max parecia completamente à vontade. Assim que soltei a coleira, ele saiu correndo, explorando cada canto como se já conhecesse aquele lugar há anos. Eu observei de longe, com um leve sorriso, deixando meus pensamentos desacelerarem pela primeira vez em muito tempo. Foi então que aconteceu. Max correu em direção a alguém. No começo, achei que ele só estivesse curioso, como sempre. Mas havia algo diferente na forma como ele se aproximou.
mais confiante, mais direto. Levantei do banco rapidamente, meio sem graça, já me preparando para pedir desculpa por qualquer inconveniente. Desculpa, ele às vezes, mas eu parei no meio da frase. A pessoa à minha frente já estava sorrindo. Era um sorriso leve, natural, daqueles que não parecem forçados. E, de alguma forma, aquilo me desarmou completamente. Tudo bem, ele disse, fazendo carinho no Max, que parecia ter decidido, por conta própria, que aquele estranho era alguém importante. Acho que ele gostou de mim. Eu soltei uma risada baixa, quase esquecida dentro de mim. Ele não costuma errar muito, respondi, sem pensar. E foi assim, sem esforço, sem intenção, que a conversa começou. Não houve aquele desconforto típico de falar com alguém desconhecido. Nada de pausas estranhas ou tentativas forçadas de manter o diálogo. Era leve. Fluía. Falamos sobre coisas simples no início, o parque, o tempo, o próprio Max, que parecia fazer questão de permanecer entre nós, como se fosse parte da conversa. Mas, aos poucos, sem perceber, fomos entrando em assuntos mais pessoais. E, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti ouvida. Não interrompida, não apressada, não ignorada por distrações invisíveis. Apenas, ouvida. Você sabe como isso é raro? Como é estranho quando alguém realmente presta atenção no que você diz, como se cada palavra tivesse importância. Eu não planejei aquilo. Não estava procurando nada. Mas havia algo naquele momento que parecia preencher um espaço que eu já nem lembrava que existia. Max deitou aos nossos pés, tranquilo, como se tivesse cumprido sua missão. E talvez tivesse mesmo. Porque, se não fosse por ele, eu provavelmente nunca teria parado ali. Nunca teria começado aquela conversa. Nunca teria sentido aquilo. Uma leveza diferente. Uma conexão simples, mas real. Quando percebi o tempo passar, já era tarde demais para fingir que tinha sido apenas um encontro qualquer. Havia algo ali. Algo pequeno, talvez, mas significativo o suficiente para mexer comigo. Enquanto me despedia, senti uma sensação estranha, não de culpa, não ainda, mas de consciência. Como se, naquele instante, eu tivesse cruzado uma linha invisível. Nada havia acontecido. Mas, de alguma forma, tudo tinha mudado. E, ao olhar para Max, que me observava em silêncio, eu não pude deixar de pensar. Talvez ele soubesse disso antes de mim. Eu não tinha feito nada. Mas, no fundo, parecia que já tinha feito tudo. Essa foi a frase que ficou ecoando dentro de mim por dias. Porque, tecnicamente, nada havia acontecido. Nenhum gesto fora do lugar, nenhuma palavra ultrapassando limites claros. Mas existia algo muito mais difícil de definir, e talvez mais difícil ainda de negar. A conexão. Depois daquele primeiro encontro, eu voltei ao parque. No início, tentei convencer a mim mesma de que era apenas pelo passeio, pelo ar livre, pela mudança de ambiente. E, em parte, era verdade. Mas não era só isso. Havia uma expectativa silenciosa. E, quando ele apareceu novamente, como se fosse coincidência, mas no fundo eu sabia que não era, algo dentro de mim se apertou de um jeito diferente. A conversa voltou a fluir com a mesma facilidade. Talvez até mais. Já não éramos completos desconhecidos, e isso tornava tudo mais próximo, mais confortável, mais perigoso. Max, como sempre, parecia tranquilo, deitado por perto, como se apenas observasse. E, de certa forma, ele continuava sendo o elo entre aquele mundo que eu conhecia, e esse novo espaço emocional que estava se abrindo diante de mim. Eu comecei a perceber pequenos detalhes. A forma como eu esperava por aqueles encontros. O jeito como eu pensava no que dizer, no que vestir, em como o tempo passava rápido demais quando estávamos ali. Coisas simples, mas carregadas de significado. E então a pergunta inevitável surgiu: isso já era traição? Não havia toque. Não havia promessas. Mas havia sentimento. E, às vezes, sentimento pesa mais do que qualquer outra coisa. Eu pensava no meu marido. Na vida que construímos juntos, na história que compartilhamos. E isso trazia um peso enorme ao que eu estava vivendo. Porque não era apenas sobre descobrir algo novo, era sobre questionar tudo o que já existia. Lealdade não é só presença física. É escolha. É intenção. E, naquele momento, eu já não tinha certeza de onde estava colocando a minha.
Talvez o mais difícil não fosse admitir o que estava acontecendo, mas aceitar que uma parte de mim não queria que aquilo parasse. E isso doía. Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas que ninguém vê, mas que mudam tudo. Eu nunca imaginei que uma decisão tão silenciosa pudesse pesar tanto. Naquele dia, o céu estava nublado, como se o mundo lá fora refletisse exatamente o que estava acontecendo dentro de mim. Eu caminhei até o parque com passos mais lentos, mais conscientes, como se cada passo me aproximasse de algo que eu não podia mais evitar. Max estava ao meu lado, como sempre. Tranquilo. Presente. Mas, de alguma forma, diferente. Ou talvez fosse eu que estava diferente. Eu sabia que ele estaria lá. E estava. Sentado no mesmo banco de antes, olhando ao redor com aquele ar calmo que, de alguma forma, sempre me desarmava. Quando nossos olhos se encontraram, não houve surpresa. Apenas um reconhecimento silencioso, como se ambos soubéssemos que aquele encontro não era mais coincidência. Eu me aproximei. A conversa começou, mas não era como antes. Havia algo no ar, uma tensão leve, quase invisível, mas impossível de ignorar. As palavras vinham mais devagar, os olhares duravam um pouco mais do que o necessário. E foi nesse silêncio entre uma frase e outra que eu percebi: eu estava no limite. Não havia mais como fingir que aquilo era apenas um encontro casual. Nem como dizer a mim mesma que não significava nada. Porque significava. E muito. Ele falou algo simples, eu nem lembro exatamente o que. Mas, por um instante, nossos olhares ficaram presos. E naquele segundo, tudo pareceu parar. Foi ali. O momento. A escolha que ninguém mais veria, mas que mudaria tudo dentro de mim. Eu poderia continuar. Deixar aquela conexão crescer, explorar aquele sentimento que estava me fazendo sentir viva novamente. Seguir por um caminho onde, talvez, eu encontrasse algo que tinha perdido há muito tempo. Ou, eu poderia parar. Respirar fundo. Voltar. Encarar a realidade que eu vinha evitando. Olhar para minha vida, para o meu casamento, e decidir lutar por ele, ou pelo menos ser honesta comigo mesma sobre o que ainda existia ali. Max se levantou e veio até mim. Encostou levemente a cabeça na minha mão, como fazia tantas vezes em casa. Um gesto simples, mas que, naquele momento, pareceu carregar um peso enorme. Como se ele estivesse me lembrando de algo essencial. De quem eu era. Do que eu realmente precisava. Eu fechei os olhos por um segundo. Respirei. E, naquele instante, entendi que não era sobre ele. Nem sobre o que eu estava sentindo naquele momento específico. Era sobre escolhas. Sobre o tipo de pessoa que eu queria ser. Mesmo quando ninguém estava olhando. Quando abri os olhos novamente, algo dentro de mim tinha se acalmado. Não porque a dúvida tinha desaparecido. Mas porque, pela primeira vez, eu estava pronta para encará-la de frente. Talvez eu não tenha traído ninguém. Talvez eu só tenha finalmente me encontrado. Eu repeti essa frase em silêncio várias vezes nos dias que se seguiram. Depois daquele momento no parque, nada mudou de forma visível. A casa continuava a mesma. As mensagens do meu marido ainda chegavam nos mesmos horários. Max ainda me seguia de um cômodo ao outro, como sempre fez. Mas, dentro de mim, tudo estava diferente. E não era mais confuso como antes. Pela primeira vez, eu conseguia enxergar com clareza o que estava acontecendo. Não era sobre aquele homem. Não era sobre uma fuga da realidade. E também não era simplesmente carência, como eu tentei acreditar no início. Era sobre algo muito mais profundo. Era sobre o vazio que eu vinha ignorando há tanto tempo. Eu tinha passado anos me adaptando, me ajustando, me convencendo de que estabilidade era suficiente. Que conforto era sinônimo de felicidade. Que a ausência podia ser tolerada, desde que tudo o resto estivesse no lugar. Mas não estava. E, no fundo, eu sempre soube disso. Aquele encontro, ou melhor, aquela sequência de encontros, só trouxe à tona algo que já existia dentro de mim. Algo que eu tinha enterrado sob rotina, silêncio e pequenas justificativas diárias. E talvez seja isso que mais dói admitir. Não foi algo que surgiu do nada. Foi algo que cresceu no espaço que ficou vazio. Max continuava sendo meu ponto de equilíbrio. Mas agora eu o enxergava de uma forma diferente. Não apenas como companhia, mas como um lembrete. De presença. De verdade. De algo simples que nunca tentou ser mais do que realmente era.
E talvez fosse isso que me faltava na minha própria vida. Verdade. Sem disfarces. Sem automatismos. Sem aquela sensação constante de estar apenas cumprindo um papel. Eu comecei a prestar mais atenção em mim mesma. Nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nas coisas que eu evitava sentir. E, aos poucos, fui entendendo que o maior erro não teria sido me envolver emocionalmente com outra pessoa, mas continuar ignorando a mim mesma. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente permanece em situações que já não fazem sentido, só porque é mais fácil do que encarar a mudança? Eu não tinha todas as respostas. Ainda não tenho. Mas uma coisa ficou clara: eu não podia mais voltar a ser quem eu era antes. Não porque aquilo era errado, mas porque agora eu sabia demais. Sabia o que estava faltando. Sabia o que eu precisava enfrentar. E, acima de tudo, sabia que a mudança não começava fora. Ela começava dentro de mim. E você, já se sentiu assim, mesmo sem saber explicar por quê? Demorei muito tempo para entender que a solidão não é apenas estar sozinho. Às vezes, ela aparece mesmo quando tudo parece estar no lugar. Quando a vida está organizada, quando as coisas fazem sentido por fora. Mas, por dentro, algo insiste em dizer que não está completo. E foi exatamente isso que eu vivi. Não foi sobre uma escolha impulsiva, nem sobre um erro claro que pudesse ser facilmente apontado. Foi sobre um processo silencioso. Um acúmulo de dias iguais, de sentimentos ignorados, de uma versão de mim mesma que foi ficando cada vez mais distante. O que aconteceu comigo poderia ter seguido um caminho diferente. Talvez eu pudesse ter ignorado tudo aquilo. Continuado na mesma rotina, fechado os olhos para o que eu estava sentindo. E, por um tempo, talvez até funcionasse. Mas a verdade é que algumas coisas, quando despertam dentro da gente, não voltam mais a dormir. Aquele dia não mudou só a minha rotina. Mudou a forma como eu me enxergo. Me fez perceber que lealdade não é apenas sobre o que fazemos, mas também sobre o que sentimos, sobre o que escolhemos alimentar dentro de nós. E, acima de tudo, me fez entender que não dá para construir uma vida inteira ignorando a própria verdade. Max, de todas as formas possíveis, foi o ponto de partida. Não porque ele fez algo extraordinário, mas porque ele esteve presente. Porque, de uma maneira simples, ele me mostrou o valor da constância, da atenção, da conexão verdadeira, mesmo no silêncio. E, talvez, tenha sido isso que mais me marcou. A gente passa tanto tempo esperando grandes mudanças, grandes acontecimentos, quando, na verdade, são os pequenos momentos que revelam tudo aquilo que a gente vem evitando enxergar. Hoje, eu ainda estou no processo. Não tenho todas as respostas. Ainda existem dúvidas, ainda existem decisões difíceis pela frente. Mas existe algo que antes não existia: consciência. E isso muda tudo. Porque, depois que você começa a se ouvir de verdade, fica impossível fingir que não sabe o que está sentindo. Então eu te pergunto, de coração aberto: você já se pegou vivendo uma vida que parece certa, mas não parece sua? Já sentiu que algo dentro de você estava pedindo mudança, mesmo sem saber exatamente o quê? Porque, se sim, talvez essa não seja apenas a minha história. Talvez seja um lembrete de que, às vezes, o maior ato de coragem não é mudar tudo de uma vez. É simplesmente parar, se ouvir, e ter a coragem de não se ignorar mais.